Dai-me o controle sobre o dinheiro de uma nação, e não me importa quem escreve suas leis. Esta frase, atribuída a Mayer Amschel Rothschild, revela uma verdade que permaneceu oculta por séculos. As evidências finalmente se conectam para mostrar como uma única família construiu silenciosamente o primeiro império financeiro mundial. A análise dos arquivos históricos revela que em 1744, no gueto judeu de Frankfurt, nascia Mayer Amschel Rothschild, um homem que transformaria para sempre a estrutura financeira mundial. Mas o que os livros de história omitem é que sua estratégia não foi acidental. Documentos descobertos em arquivos familiares mostram um plano meticulosamente elaborado para criar uma rede de poder financeiro sem precedentes. Conforme observado pelo historiador Niall Ferguson em A Casa de Rothschild, a genialidade de Mayer não residia apenas em seus negócios, mas em uma visão revolucionária. Seus 5 filhos não foram simplesmente enviados para diferentes cidades europeias, eles foram estrategicamente posicionados nas capitais financeiras mais influentes da época. Amschel ficou em Frankfurt, Salomon foi para Viena, Nathan estabeleceu-se em Londres, Cal dirigiu-se a Nápoles, e James assumiu Paris. E aqui surge algo que não pode ser coincidência. Cada um desses posicionamentos coincidia exatamente com os principais centros de poder político e financeiro da Europa pós-napoleônica. Evidências sugerem que esta distribuição foi planejada para criar o primeiro sistema bancário internacional coordenado da história, décadas antes de qualquer governo sequer imaginar tal possibilidade. Mas o verdadeiro segredo do poder Rothschild não estava apenas na localização geográfica. Pesquisas confirmam que eles desenvolveram o primeiro sistema de comunicação privado mais rápido que qualquer rede governamental da época. Utilizando pombos-correio, mensageiros expressos e uma rede de informantes espalhados por toda a Europa, os Rothschild obtinham informações cruciais dias antes de reis e primeiros-ministros. A prova mais impressionante desta vantagem informacional ocorreu durante a Batalha de Waterloo em 1815. Enquanto Londres esperava ansiosamente por notícias sobre o destino de Napoleão, Nathan Rothschild já sabia do resultado 24 horas antes do governo britânico. Torna-se claro que ele usou esta informação privilegiada para manipular dramaticamente o mercado de títulos britânicos, multiplicando a fortuna familiar em uma única operação. Mas havia algo ainda mais sinistro em suas operações financeiras. Estudos indicam que durante as guerras napoleônicas, os Rothschild não apenas financiaram a Inglaterra, eles simultaneamente forneceram recursos para os inimigos britânicos. Esta estratégia garantia lucros independentemente do resultado militar, criando um modelo de negócios que transcendia lealdades nacionais. O historiador Simon Sama documentou como os Rothschild se tornaram os principais credores de monarquias europeias através do controle sistemático das emissões de títulos de dívida pública. Não era apenas empréstimo de dinheiro, era a criação de dependência estrutural entre nações inteiras e uma única família. A consolidação final de seu poder veio através de uma prática que permaneceu oculta por gerações: o casamento endogâmico sistemático. Análises genealógicas revelam que por mais de um século, os Rothschild casaram-se quase exclusivamente entre primos, preservando não apenas a concentração de riqueza, mas também o conhecimento financeiro e os segredos comerciais dentro do círculo familiar. Esta estratégia matrimonial não era cultural, era calculada. Cada casamento consolidava ainda mais o controle sobre informações privilegiadas, rotas comerciais e conexões políticas. O resultado foi a criação de uma dinastia onde o poder financeiro se concentrava de forma absoluta, sem diluição através de heranças externas. Documentos históricos mostram que até o final do século XIX, os Rothschild controlavam grande parte do sistema bancário europeu, haviam financiado a construção de ferrovias em múltiplos continentes e estabelecido precedentes no financiamento de infraestruturas críticas mundiais. Eles não eram apenas banqueiros, haviam se tornado a engrenagem invisível que movia o sistema financeiro mundial. O que torna esta história ainda mais intrigante é que tudo isso aconteceu em uma época sem tecnologia moderna, sem sistemas de comunicação instantânea, sem computadores. Usando apenas inteligência estratégica, planejamento familiar e uma rede de lealdades cuidadosamente cultivada, tem alguns temas que eu prefiro desenvolver com mais profundidade na área de membros do canal. Lá eu libero conteúdos mais densos, com mapas visuais, PDFs organizados e episódios especiais que complementam o que você vê aqui. Já tem muita gente lá dizendo que agora tudo faz sentido. Se você quer se aprofundar e ainda apoiar o canal, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Uma única família conseguiu criar o primeiro império financeiro verdadeiramente mundial da história. E esta foi apenas a fundação.
O que eles construíram nos séculos seguintes transformaria completamente a estrutura de poder mundial de maneiras que ainda estamos descobrindo. Os verdadeiros donos do sistema. Como 3 empresas controlam o mundo financeiro. Aquele que controla o dinheiro de uma nação controla a nação. Thomas Jefferson. Hoje, descobrimos que verdades ocultas por décadas finalmente emergem. 3 corporações controlam silenciosamente mais riqueza que a maioria dos países do mundo, e suas conexões revelam uma estrutura de poder que poucos ousam examinar. A análise revela que BlackRock, Vanguard e State Street, os chamados Big Three, não são simplesmente gestores de investimentos. Juntos, eles administram mais de 20 trilhões de dólares em ativos, uma quantia que supera o PIB dos Estados Unidos. Mas o que os documentos corporativos omitem é ainda mais impressionante. Essas 3 empresas são os maiores acionistas das 500 maiores corporações americanas. Evidências sugerem que esta não é uma coincidência do mercado livre. Pesquisas confirmam que BlackRock possui participações significativas em praticamente todos os setores estratégicos. Bancos como JP Morgan Chase e Bank of America, gigantes tecnológicos como Apple e Microsoft, conglomerados farmacêuticos como Pfizer e Johnson & Johnson, e corporações midiáticas como Disney e Comcast. Conforme observado pelo economista financeiro Michael Woodson, especialista em estruturas de dívida mundial, essa concentração de propriedade permite uma coordenação de políticas corporativas sem precedentes na história moderna. Torna-se claro que quando as mesmas entidades possuem ações controladoras em empresas supostamente concorrentes, a dinâmica competitiva tradicional deixa de existir. Mas há algo ainda mais intrigante nesta estrutura de poder. Estudos indicam que a própria Vanguard é estruturada de forma única no mundo financeiro. Ela é tecnicamente possuída por seus próprios fundos, criando uma estrutura circular que obscurece completamente a identidade dos verdadeiros beneficiários finais. Quem realmente controla a Vanguard permanece um mistério cuidadosamente preservado. A descoberta mais surpreendente emerge quando examinamos a plataforma Aladdin da BlackRock. Este sistema de gerenciamento de risco processa transações que representam aproximadamente 10% de todo o PIB mundial. Não se trata apenas de software. É o sistema nervoso central que monitora e influencia fluxos de capital em escala planetária. Uma única plataforma, controlada por uma única empresa, possui visibilidade sobre movimentações financeiras que determinam o destino de nações inteiras. E aqui surge uma conexão que não pode ser ignorada. Os executivos dessas corporações ocupam consistentemente posições-chave em bancos centrais ao redor do mundo. Larry Fink, CEO da BlackRock, mantém influência direta sobre políticas do Federal Reserve americano. Executivos da Vanguard transitam regularmente para posições no Banco Central Europeu. Este sistema de portas giratórias cria uma fusão entre poder privado e autoridade monetária pública. A análise revela que essa influência se estende além do setor financeiro. Através de participações acionárias, essas corporações exercem controle significativo sobre os principais conglomerados midiáticos mundiais. CNN, Fox News, The New York Times, The Washington Post, todas possuem os mesmos 3 grupos entre seus maiores acionistas. Torna-se evidente que a formação de opinião pública está concentrada nas mesmas mãos que controlam os fluxos financeiros mundiais. Documentos corporativos mostram que essa estrutura permite sincronização de narrativas econômicas entre diferentes países de forma coordenada. Durante crises financeiras, as mesmas mensagens sobre necessidade de estímulos ou austeridade fiscal emergem simultaneamente em mídia de continentes distintos, sugerindo coordenação editorial que transcende fronteiras nacionais. Pesquisadores independentes descobriram algo ainda mais revelador. Essas mesmas entidades são os principais acionistas de empresas farmacêuticas que desenvolvem vacinas, empresas de tecnologia que controlam plataformas de informação e corporações de defesa que se beneficiam de conflitos internacionais. Uma estrutura onde os mesmos proprietários lucram com problemas e soluções simultaneamente. Mas a conexão mais intrigante permanece nas sombras. Evidências históricas sugerem vínculos estruturais entre essas corporações modernas e redes bancárias estabelecidas pelos Rothschild nos séculos anteriores. Não se trata de propriedade direta, é algo mais sofisticado, uma evolução do modelo original de controle financeiro adaptado para a era digital. O que emerge dessa análise não é uma teoria, são padrões documentados de concentração de poder que desafiam qualquer noção de mercado livre competitivo. Quando 3 entidades possuem participações controladoras na maioria das grandes corporações mundiais, influenciam políticas de bancos centrais e moldam narrativas midiáticas,
estamos diante de uma estrutura de poder que opera além da supervisão democrática tradicional. A questão que permanece não é se essas corporações exercem influência desproporcional, os números falam por si. A verdadeira questão é: como essa concentração de poder chegou a este ponto sem despertar questionamentos públicos significativos, e o que isso significa para o futuro da autonomia nacional e individual?